Conhecer a Amazônia era um desejo antigo e ganhou muito mais força depois da viagem maravilhosa que a gente fez para o Pantanal. Oi, eu sou a Fran do Viagens que Sonhamos e hoje eu vou te contar como a gente fez o roteiro e o planejamento da viagem para a Amazônia. Foram vários pontos que nos fizeram adiar essa viagem para a Amazônia por algum tempo. Um deles era o custo, que a Amazônia é um destino aparentemente caro. Depois eu vou explicar para vocês por que esse aparentemente. E também por causa da idade do Dodô, que a gente achava que seria mais bacana fazer essa viagem quando ele já tivesse uma idade um pouquinho maior, não ir com criança tão pequena, até porque a nossa ideia inicial era fazer o Iberostar Gran Amazon, que é o cruzeiro pela Amazônia. E lá eles só aceitam crianças a partir de 8 anos. Antes de explicar todos os detalhes dessa viagem incrível, eu preciso só dar um conselho, ainda mais nesses tempos que a gente está vivendo. Vá, a Amazônia é incrível. A gente já tinha se apaixonado pelo Pantanal, mas na Amazônia tudo é imenso, os rios são enormes, a vegetação, enfim, ter o convívio direto com a população de lá foi tão bacana, e que a gente voltou de viagem com uma vontade enorme de espalhar tudo o que a gente viu lá, para que mais pessoas possam conhecer esse destino tão incrível que é. Conheça essa maravilha que é nossa, eu tenho certeza que você não irá se arrepender. O primeiro passo é importante definir a época que você vai querer viajar para a Amazônia. Lá são duas épocas distintas, a época de cheia, né, onde os rios sobem, e a época de seca. A gente viajou na época de seca, no final do mês de outubro. Para nós foi excelente, não tenho queixa nenhuma, a gente adorou. Deu para passear de barco pelos rios, deu para aproveitar todos os passeios. Tenho curiosidade em voltar na época de cheia também, para ver a diferença de paisagem entre as duas estações que acontecem lá. A única coisa que a gente não viu, que só tem na época de cheias, são as Vitórias Régias. Então, se você faz questão de ver as Vitórias Régias, tem que ir na época de cheia dos rios. Depois de definida a época que você vai ir, pesquisa as passagens aéreas, recomendo comprar com antecedência. A gente comprou com uns 3 meses de antecedência para garantir umas tarifas melhores. Fomos de Latam, Porto Alegre, São Paulo, Manaus, e a volta a mesma coisa. Uma outra dúvida que eu recebi muito lá no blog também, e era uma dúvida que eu tinha, era como escolher aonde ficar hospedado. Se ficar hospedado em Manaus e fazer passeios bate-voltas para a selva, ou se dividir a hospedagem entre hotel de selva e hotel de Manaus, ou mesmo fazer o cruzeiro, o Iberostar Gran Amazon, que era a minha ideia inicial. Mas depois de muito pesquisar, também a questão de valores, e ver que o Amazon eu não ia ter experiência de fato de dentro da selva, a gente acabou mudando de ideia e decidimos escolher um hotel de selva e um hotel em Manaus. Então a gente dividiu o nosso roteiro em 2. Ficamos 3 noites e 4 dias no Juma Amazon Lodge, no meio da selva, que foi simplesmente fantástico. Já tem um outro vídeo mostrando o nosso dia a dia, os passeios, a alimentação, a nossa cabana na selva, enfim, como foi todos os dias lá. Vou deixar linkado na descrição desse vídeo e também aqui em cima nos cards. E nos outros dias a gente ficou em Manaus, um dia antes de ir pro Juma, e depois na volta do Juma a gente ficou mais alguns dias em Manaus para conhecer as atrações da cidade e fazer outros passeios próximos. Em função da nossa disponibilidade de tempo, que a gente acabou ficando uma semana nesse roteiro pela Amazônia, a gente não teve tempo para ir para Presidente Figueiredo, que era um outro lugar que eu tinha curiosidade de conhecer, onde tem muitas cachoeiras e uns passeios muito bacanas. Infelizmente não deu tempo, também ficou por uma próxima. Como os nossos dias na selva ficaram no meio do período que a gente ia ficar em viagem, a gente chegou em Manaus e ficou uma noite em Manaus, numa região da cidade, de frente para o Rio Negro, e depois os restantes do dia, pós o hotel de selva, a gente ficou numa região mais central. A gente queria ficar mais próximo realmente às atrações, mas os hotéis eram mais caros, a gente acabou ficando num Ibis Budget, muito bem localizado, próximo a shopping, próximo a restaurante, de fácil acesso para pegar Uber. A gente se deslocou por lá tudo de Uber, tem um trânsito infernal, mas deu tudo certo, a gente conseguiu fazer todas as atrações que a gente queria. Uma coisa que eu preciso falar de Manaus, que realmente me deixou assim, de queixo caído, foi o calor.
Eu sou uma pessoa que adora calor, adoro o verão. Se eu tiver que escolher entre pro inverno e pro verão, com certeza eu vou pro verão. Mas em Manaus é um calor, assim, completamente diferente. Eu só me lembro de ter passado tanto calor quanto a gente passou em Manaus, lá na Tailândia. E isso eu não tô falando lá no Hotel de Selva, porque no Hotel de Selva até era mais fresquinho. Eu tô falando de Manaus na cidade mesmo. A gente tinha feito um roteiro com mais lugares para visitar no mesmo dia, mas chegava no início da tarde e ninguém tinha mais forças para ficar caminhando fora do ar-condicionado. Além dos passeios pela cidade de Manaus, a gente também fez um tour chamado Safari Amazônico, que eu recomendo para todo mundo que faça, que é aquele passeio para ir ver uma reserva indígena, para conhecer ver os botos cor-de-rosa, enfim, ver o encontro das águas também. Esses passeios saem de Manaus. A gente acabou fechando com antecedência com a agência do Olímpio Carneiro, que eu super recomendo, o atendimento é ótimo e o passeio foi muito bacana. Também tem um vídeo já no YouTube, vou deixar aqui em cima nos cards para vocês verem como foi esse passeio. Engana-se quem pensa que tem muito mosquito na Amazônia. Esse, aliás, era um medo que eu tinha também. Mas na região do Juma, que foi o hotel que a gente escolheu de selva, em função das águas serem escuras, não tem mosquito. A gente não levou uma picada, eu até arrisco dizer que a gente é mais picado por mosquito aqui em casa, na nossa própria casa, do que a gente foi lá na Amazônia. Na verdade, a gente saiu intacto, não tem mosquito naquela região. Então vamos ao nosso roteiro. No primeiro dia a gente chegou em Manaus, pegou um Uber e a gente foi até o nosso hotel, que era o Hotel Tropical Executive, na região de Ponta Negra. Aproveitamos, tem uma piscina super linda o hotel, com borda infinita para o rio. Aproveitamos, damos uma caminhadinha pelo rio, aproveitamos a piscina com aquele calor de Manaus e fomos jantar num centro comercial que tem ali perto. No dia seguinte, a gente embarcou definitivamente para a selva. O pessoal do Juma veio nos buscar no hotel e já está incluído todo o transfer, né? Então a gente foi direto do hotel para a região onde a gente pega o barco, fizemos o encontro das águas, enfim, não vou explicar todo o trajeto passo a passo até chegar no hotel, porque é longe, tá tudo explicadinho no vídeo que a gente fez sobre o Juma. Depois de passar as 3 noites e os 4 dias lá no Juma, o próprio hotel nos trouxe de volta para Manaus, estava incluído, e nos deixou no hotel que a gente tinha reservado, que foi o Ibis Budget. Nesse dia, à tarde, a gente aproveitou para ir conhecer o Bosque da Ciência, que é um local super legal para ir visitar, principalmente quem tem criança. O Dodô adorou, a gente viu o bicho preguiça lá. É uma espécie de museu jardim botânico que conta até um pouco da história do local, enfim, da fauna, da flora, de tudo que a gente pode encontrar na região. No nosso dia 7, a gente acordou cedo e decidiu ir tomar café da manhã no mercado, que é um ícone da cidade de Manaus, e conhecer o centro histórico da cidade e as várias atrações que tem por lá. Conhecemos o Palácio Provincial, o Palácio Rio Negro, o Teatro Municipal e também o Museu do Índio. Na parte da tarde, a gente foi conhecer o Zoo da Six, que é um zoológico apenas com animais da Amazônia. Não é um tipo de programa que a gente gosta muito de fazer, mas para alegrar a criança da família, a gente decidiu visitar. Se você está indo sem criança, pode pular esse programa tranquilamente. No dia 8, a gente fez o tão esperado Safari Amazônico, que foi esse roteiro de bate e volta, visitando a reserva indígena, nadando com os botos cor-de-rosa. Foi um passeio muito legal. E no último dia, no dia 9, a gente levantou cedo de madrugada para pegar o voo de volta. Na hora de definir um hotel de selva, é importante levar muitos fatores em consideração. Eu falei no início do vídeo sobre o custo, que tinha sido uma das razões que a gente adiou essa visita para a Amazônia, porque eu fazia cotações, fazia orçamentos e achava tudo muito caro. Realmente os valores dos hotéis de selva, um pouquinho mais bacanas, são mais altos. Mas quando a gente vê, principalmente quando a gente está lá vendo tudo o que está incluído, a gente vê que esse valor nem é tão alto assim, é um valor muito de acordo com o que é oferecido. Claro que tem opções bem econômicas, vamos dizer assim, opção bem raiz mesmo, para quem quiser economizar. Dá para fazer uma Amazônia mais econômica e dá para fazer também uma Amazônia de luxo. Tem hotéis muito caros com valores altos, principalmente em função do serviço oferecido. O Juma, eu digo que é um padrão médio, ele é um hotel de ótimo custo-benefício, está incluído de todo o transfer até o hotel, a partir de Manaus, tanto de ida quanto de volta, todos os passeios,
toda a alimentação, serviço de guia o tempo inteiro. O fato que a gente achou curioso, assim, que nós éramos os únicos brasileiros que estavam no grupo, no nosso grupo, então o guia falava mais inglês do que português, mas também não foi problema, ele falava, né, quando a gente não entendia, ele falava português também, falava pro português pro Dodô, mas tinham australianos, tinham ingleses no nosso grupo também, e tinha australianos, ingleses, e tinha um pessoal da Áustria e da Suíça. Então, quando tu vê tudo que tá incluído, todas as refeições, todas as bebidas, apenas bebidas alcoólicas não estavam incluída, piscina, o quarto, enfim, tu vê que o valor cobrado é justo de acordo com o que for oferecido. Muita gente tem dúvida se a Amazônia é um destino legal para viajar com crianças. E aí, Dodô, o que tu achou da Amazônia? Tu gostou de viajar para a Amazônia? Sim, eu adorei. Recomendo principalmente os pais das crianças irem num hotel no meio do mato. Por causa que daí tu faz lá as trilhas, vai ver andar de barco, vai ver jacaré de noite. Mas também eu gostei muito por causa que deu pra ver um monte de animal. E uma das coisas que mais gostei da minha vida foi que eu pude pegar um bicho preguiça no colo. E da pescaria de piranha? É legal, mas carne de piranha é a melhor parte, é boa. Carne de piranha é bem bom. A gente pescou e comeu umas. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo, de conhecer um pouquinho mais da Amazônia com a gente. Não deixe de ver os outros vídeos da série da Amazônia que estão aqui no canal e também os posts lá no blog viagensquesonhamos.com.br. Curta esse vídeo, compartilhe com seu amigo que sonha em conhecer a Amazônia e até a próxima. Tchau!